segue junto com a gente aqui no Falando Nisso, nesse início de semana, segunda-feira preguiçosa, né, gente? As temperaturas estão baixas, mas aqui no Falando Nisso, trouxe para você vários assuntos para aquecer a sua segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre impostos. Você sabe quanto paga de impostos? Quando você vai no supermercado, no seu dia a dia, é um assunto que a gente precisa entender, não é verdade? Além disso, tem outros assuntos aqui no Falando Nisso que você vai ver agora. O Falando Nisso está no ar. Número de divórcios cresce no Brasil. As estatísticas mostram que o brasileiro tem tido menos dificuldades para colocar um ponto final num relacionamento. O número de divórcios em 2023 passou dos 440 mil, um aumento de cerca de 5% no intervalo de apenas um ano. E em pouco mais de 10 anos, o tempo médio de duração dos casamentos caiu de 16 para menos de 14 anos. Hoje no estúdio vamos falar sobre carga tributária e controle de impostos. Vamos ver também os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Hoje é segunda-feira, dia 9 de junho. O Falando Nisso está começando. Vamos começar então falando nisso, sempre com uma mensagem para o seu coração. Olha, tenha coragem de viver os seus sonhos. A única limitação para eles de repente acontecem, é a falta de atitude. Então, faça acontecer. Não espere não. A falta de atitude, às vezes, acontece para a gente e nunca mais você consegue reestabelecer alguma coisa diferente na sua vida. Então aproveite, né? Mesmo que você tenha medo, muitas vezes o medo limita, mas também nos impulsiona a fazer algo para que possa acontecer algo diferente e inovador na sua vida, tá bom? Uma excelente semana para você! Vamos lembrar do nosso sorteio e você pode participar de 3 sorteios muito legais aqui no @Falando Nisso Band na internet. E quem vai conversar com a gente é a nossa voz misteriosa, Gustavo Bolsolani. Exatamente, Agda Queiroz. Muito boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. O seguinte, os sorteios deste mês são esses aí que você está vendo na tela. Tem que entrar lá no @Falando Nisso Band e cada post tem as regrinhas, ó. Tem uma mala super bonita para você levar para sua viagem, presente especial da Sicredi. Tem também um prêmio super especial da Ortovip, que é uma escova elétrica da Orojet, Agda, que é super chique, viu? O pessoal aqui já tá participando do sorteio porque sabe que essa escova faz sim a diferença na sua saúde bucal. É sucesso! E tem também um kit que é um presente para você e também para o seu bichinho de estimação. É o kit da Polipet, cheio de produtinhos, tem até um boné ali para você usar para passear com seu pet, viu? Tudo isso você acompanha lá no @Falando Nisso Band, viu, Agda? Isso mesmo. Além desses prêmios, você pode entrar, stalkear a gente mesmo, porque a gente adora. Aqui tem o contato de todos os nossos entrevistados. Tem o entrevistado de hoje, ó, se quiser colocar na tela, o Eduardo Sodré, contador, que a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho sobre o assunto aqui. Tem as nossas mensagens também, que você pode compartilhar. Fique à vontade, tá bom? Pode participar junto com a gente, que a gente adora. Vamos já colocar o telefone, o WhatsApp do Falando Nisso? 99716-7989 é o nosso canal de comunicação com você, tá bom? Você pode mandar sugestões de matéria, pode conversar com a gente por aqui, porque a gente lê tudo, viu? E também responder a nossa enquete de hoje. Na tela, por favor. Você conhece todos os impostos que paga? Hashtag sim, hashtag não. Eu sou do hashtag não. Eu sei os básicos, né? Mas acho que alguns a gente não tem nem ideia que paga, né? Você vê lá, Exato. ai, tá tudo caro, tá tudo muito caro. Gente, alguns produtos realmente têm tanta incidência de impostos. É sobre esse bate-papo que a gente vai ter aqui e outras coisas mais, tá bom? Realmente, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta diretamente o bolso de qualquer empreendedor ou de qualquer profissional, que é a economia tributária. Afinal, será que você está pagando
mais impostos do que deveria? Então a gente vai conhecer mais sobre esse universo, agora sim com o Eduardo Sodré, que é contador. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, todos uma ótima tarde. Vamos lá então, para a gente entender o básico, né, na prática, o que é economia tributária? Uma explicação simples, para quem não tem muita afinidade com o assunto. Bem, economia tributária seriam maneiras dentro da legislação, dentro da lei, para se recolher menos impostos. E para isso damos um nome prático que é o planejamento tributário. Legal. Gente, ele falou algo muito importante, dentro da lei, tá bom? Não é para dar aquele jeitinho brasileiro, não. É dentro da legislação, né, do que é possível pagar menos impostos. Exatamente. Não é verdade? Por exemplo, o Eduardo Sodré, ele é especialista em assessoria para advogados. Exato. Então, dentro desse universo, eu imagino que existem impostos em que esse advogado pode pagar menos. Por exemplo, o quê? Vamos dar um exemplo prático para a gente aqui. Bem, um exemplo prático, hoje nós temos o recolhimento de impostos sobre as sucumbências, onde até o ano passado, abril do ano passado, ainda não existia um consenso legal sobre o que deveria ser tributado, a maneira que deveria ser tributado. Isso porque as sucumbências, que é quando um advogado ele ganha uma causa, a parte que perdeu paga também honorários, né, para o advogado da outra parte. Só que essa é uma obrigação de pagar e não uma obrigação de fazer. Sendo assim, existia uma dúvida sobre se devia ser tributado ou não, e se fosse tributado, se deveria ter a incidência de ISS, porque não é um serviço. Então, desde abril do ano passado, que o governo fez um ajuste COSIT, onde fez a definição de como deve ser tributado isso. E o advogado, com isso, passou a pagar menos tributos sobre os honorários de sucumbenciais. Isso é ótimo para quem está por dentro dessa atualização. Agora, quem não está, acaba sofrendo, por isso que precisa de uma ajuda especializada. Vamos voltar a falar sobre o universo assim, de todo mundo, né? Por que muitas empresas, profissionais, por exemplo, autônomos, acabam pagando mais impostos, muitas vezes, do que deveria? Falta conhecimento, às vezes não está enquadrado exatamente nos moldes que a empresa deveria estar. Explica melhor para a gente. Olha, eu posso dizer que um dos motivos realmente é o enquadramento incorreto, né? Existem alguns regimes tributários no Brasil e o empresário, ele tem a opção dele escolher qual regime. E é nesse momento que uma assessoria contábil vai fazer a diferença, principalmente na orientação micro, ou seja, aquilo que exatamente a empresa dele faz. Se você tem uma empresa, por exemplo, que ela tem uma margem de lucro de até 6%, ela não faz muito sentido estar no Simples Nacional ou no lucro presumido que você paga sobre a emissão da nota. Olha. Faz mais sentido estar num regime que nós chamamos que é o de lucro real, onde o empresário vai pagar realmente sobre o lucro que ele efetivou. Já para as pequenas e médias empresas, o Simples Nacional ele acaba sendo mais interessante, porque ele tem uma alíquota menor de impostos e também uma complexidade menor nas suas exigências e obrigações acessórias. Então, primeira coisa é realmente o devido enquadramento correto para o tamanho da sua empresa, para a sua operação. E segundo, é sim a falta de conhecimento, pois existem inúmeros benefícios fiscais que são para produtos específicos, para atividades específicas. E aí, para isso, você, não tendo conhecimento, você paga mais impostos, simplesmente por não estar usufruindo desse benefício. E se você tem dúvidas, gente, sobre esse assunto, pode mandar para a gente também pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, 99716-7989. A gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o Cinemark, aqui em São José dos Campos, no último bloco. Então, junto com a sua dúvida ou, de repente, comentário, você pode colocar hashtag falando nisso. Combinado? E aqui a gente deixa uma super indicação para você que também quer tirar dúvidas até mais específicas, junto com o Eduardo. Aqui o Instagram do Eduardo na tela para você, contabilidade_jurídica. Esse é o Instagram do Eduardo, tem até um link ali, olha, que ele tem um site também. Sim. E eu achei interessante uma das postagens que ele coloca pra gente um universo de uma pessoa, por exemplo, PJ, que tem um salário e quanto de impostos ela paga, né? Ó, por exemplo, aqui.
faturamento mensal e exatamente tudo que ela deveria pagar. No próximo bloco, a gente conversa mais sobre isso. Se você tiver dúvidas, é MEI, está com dúvida se realmente deveria ser MEI ou não, pode mandar a sua participação aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Hoje, gente, é dia 9 de junho, Dia Nacional da Imunização, você sabia? Essa ação é bem simples e com certeza pode salvar vidas. Gente, o que é imunização? É vacinação. Então, são várias ações especiais que a gente vai conversar agora ao vivo com o Luiz Eugênio Silva, direto de São José dos Campos. E aí, Eugênio, boa tarde, querido. Boa tarde para você também, Águida, e também a todos que nos acompanham no Falando Nisso. Estamos aqui em frente à Secretaria de Saúde de São José dos Campos para falar desse projeto que está estendendo a vacinação na cidade a partir de hoje, que é o Dia Nacional da Imunização, uma campanha focada principalmente na vacina contra a gripe, viu, Águida? Para aumentar a cobertura vacinal, pouco mais de 50% da população dos grupos de risco se vacinou, então eles querem aumentar para pelo menos 95%, que é o ideal da quantidade de pessoas vacinadas. E para conseguir, então, aumentar essa quantidade de imunização, tem novos postos para facilitar a vida de quem ainda precisa tomar a vacina, Águida. Por exemplo, na Zona Leste de São José dos Campos, na Univap, Universidade do Vale do Paraíba, o pessoal pode se vacinar lá. Quem vai aplicar as imunizações é o pessoal do curso, né, do curso de enfermagem. Começa hoje, vai ter terça também, quinta e sexta, só quarta que não acontece. É das 8h30 às 11h30 da manhã e depois das 7h30 às 10 da noite. Então o pessoal consegue vacinar à noite também, viu, Águida? E é bom lembrar que a campanha contra a gripe ela foi ampliada para todo mundo aqui a partir dos 6 meses de idade e acontece também nas 40 UBSs da cidade, 40 UBSs Resolve também, e também nas 5 unidades avançadas de São José dos Campos. Então tem muito local para o pessoal conseguir fazer a imunização. E para facilitar a vida da população também tem esse aplicativo que é o Vacina Rápida. O pessoal pode baixar no celular e também pode pegar informações através do 156. O que esse aplicativo faz? Ele mostra para a pessoa qual a unidade de saúde, a UBS, que está com a vacina mais rápida no momento, que está com um tempo de espera menor. Então o pessoal pode dar uma olhadinha, ver onde a espera e conseguir se imunizar, viu? Só para a gente finalizar, vamos falar também a respeito da cidade de Jacareí, viu? Tem a vacinação itinerante que vai acontecer por lá. Vai acontecer na Igreja de São Benedito no dia 16 agora de junho, das 9 da manhã ao meio-dia. E no dia 27 de junho, também das 9 da manhã ao meio-dia, acontece na Capela do Divino Espírito Santo, também lá na cidade, no bairro do Veraneio e Jal. E 4 unidades de saúde vai ter horário ampliado das 8 até as 7 da noite. Vou falar rapidamente as unidades: a do Jardim das Indústrias, Cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros e Parque Santo Antônio. Então, Jacareí também estendendo a vacinação. Águida, volto com você. Tá certo. Legal que essa questão do aplicativo, do app, é bem prático, né? E aí você vai exatamente onde tem a unidade, onde está aberta, enfim. Obrigada pelas informações, viu, Eugênio? Até amanhã. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre tributação, sobre impostos. Tem a sua participação, vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, fofoca. Não saia daí, a gente volta já. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Center Valley Shop apresenta Arraiado Sanja! De 25 a 29 de junho, no estacionamento do Center Valley Shopping. Comidas típicas de dar água na boca, área kids e muita música boa. No palco, Luana Camará, All Star 40, Pelados em Sanja, Capitão Gringo, Blackjack, Banda Tríade, Banda Nina e o Cerco. O melhor arraiá da região tá de volta. Evento gratuito. O melhor arraiá da região tá de volta. Oferecimento Center Valley Shopping. Faz parte da sua vida. Realização Grupo Banho Vale. Pode que é garantido, tá? São João é arraiá até o sol raiar. Venha pro Açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do modão é sempre São João. O
seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Atento ao relógio, 1h17. A gente vê imagem ao vivo de São José dos Campos. Céu bem com bastante nebulosidade, né? Bem nublado. Está fazendo agora 19 graus. Hoje realmente o dia começou já com temperaturas mais baixas e não deve subir não, tá? Essa é a máxima hoje. Tem probabilidade de chuva a qualquer momento. Não é muito grande, na casa aí dos 35%, mas pode ser que chova ainda hoje. Para amanhã, aí sim a probabilidade aumenta. Viu? Então, para você que está aí pensando em lavar roupa, dona de casa, ou você que, enfim, trabalha o dia todo, vai lavar, dá um tempinho, não lava agora não, mas para o final da semana o sol volta para trazer mais brilho e calorzinho para a gente, para quem gosta, né? Agora, voltando para cá no estúdio, eu tenho uma super dica para você. Você tem problema com Wi-Fi aí onde você mora, na sua casa? Então, eu vou te mostrar como a GWG é a melhor internet da região e pode resolver o seu problema. Hoje no Minha Internet eu vou te mostrar como a GWG resolve aquele caos básico de todo mundo em casa, sabe? Brigando pela internet. Primeiro, aqui você tem download e upload 100%. Segundo, tem aquele Wi-Fi Premium que pega do portão da sua casa até a churrasqueira sem estresse. Porque a gente te atende 7 dias da semana. Tá esperando o quê? Vem pra GWG. E na GWG você tem a liberdade de escolher o melhor para sua conexão. Eu só confio na GWG porque é a internet mais bem avaliada da nossa região. Com Wi-Fi Premium incluso, suporte estendido e sem contrato de fidelidade, você tem tudo. Internet 100% fibra ótica, download e upload simétricos e você garante uma experiência de navegação sem igual. Na GWG você fica porque você quer. Qualidade, liberdade e suporte de verdade, tá esperando o quê? Venha para a GWG e desfrute da melhor conexão da sua vida. Vamos chamar novamente a nossa voz misteriosa, que a gente adora que ela esteja aqui com a gente, Gustavo Bolsolani. Exatamente, Águida. Chegou a hora da gente saber como que o pessoal está participando na nossa enquete. A perguntinha é a seguinte, ó, você conhece todos os impostos que você paga? Hashtag sim ou hashtag não, eu tô curioso para saber o resultado até então. 90,9% dizendo que não conhecem, viu, Águida? Até então, o nosso parcial diz que o pessoal está desconhecido, por enquanto. Pois é, por isso que a gente está nesse bate-papo aqui no estúdio, falando sobre economia tributária e impostos. E o nosso entrevistado de hoje é o Eduardo Sodré, contador. A gente aproveitou esse tema, Eduardo, que é tão necessário, e fomos bater um papo com as pessoas que estavam fazendo compras lá no Açaí Colinas. E tem tudo a ver, né, esse assunto? Vamos ver então. Encontrei aqui o Vinícius, que é comerciante, está fazendo compras no Açaí Colinas e ele já fez algumas compras aqui e vai disponibilizar a conta dele, né? A notinha que ele recebeu. Então vamos lá, vamos ver quanto de imposto você está pagando, Vinícius. Essa compra aqui ela foi de aproximadamente R$1.000, R$950, e os tributos federais R$ 129,66 e o estadual R$ 156,34. Vamos entender? Alto, né? Muito alto. Quais são esses tributos? Vamos lá então, Eduardo. Em tudo que a gente vai comprar, a gente deu o exemplo do supermercado. Vão ter os tributos estaduais e federais? Exatamente. O que o consumidor falou foi a lei da transparência, tá? Foi estipulado que todas as notas fiscais, cupom fiscal, que é o caso de um supermercado, é discriminado no valor total da compra quanto representa de tributo, para que fique evidenciado para o contribuinte quais são os tributos que eles estão recolhendo e quanto está recolhendo, né? Então, basicamente, hoje, quando a gente está falando no supermercado, nós estamos falando de um bem de consumo. E nós falamos, sim, de IR, CSLR, Imposto de Renda, retido na fonte, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ou seja, 2 tributos federais e alguns deles também IPI.
são tributos federais, que muitas das vezes o governo coloca isenção, diminui, colocam ou retiram produtos da cesta básica para que ele tenha uma carga tributária menor, para que chegue na gôndola num valor mais acessível. Também existe a incidência ali de impostos estaduais. Especificamente, nós estamos falando do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, esses 4 tributos, né, eles incidem diretamente sobre a compra, estão discriminados na nota fiscal, no cupom fiscal, para que o contribuinte consiga saber quanto ele está pagando de fato. Gente, é realmente uma sopa de letrinhas, né? Para quem não está tão familiarizado, são vários impostos que a gente paga e muitas vezes a gente não tem noção. Fora os impostos municipais. Exatamente. Os impostos municipais, eles não estão ali informados, né, nesse cupom fiscal, porém, nós sabemos que todo cidadão precisa recolher, principalmente os prestadores de serviços, né, eles recolhem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e todas as pessoas que possuem imóveis, né, acabam recolhendo o IPTU anualmente para as suas prefeituras, né, e também, no caso de heranças, né, ou de transferências de imóveis, falamos no ITBI, que são 3 tributos municipais que impactam diretamente a posse. Vamos falar agora sobre os profissionais liberais, aí a gente inclui os advogados, os dentistas, os autônomos, né, gente, num geral. Como é possível fazer a economia tributária nesses casos? Bem, para os profissionais liberais que atuam ainda como pessoa física, a primeira coisa que eu falo é que você precisa fazer o cadastro de autônomo junto à sua prefeitura para regularizar o ISS. Logo em seguida, precisa ter um controle financeiro para que leve à tributação o seu INSS como autônomo. Então, isso é um imposto previdenciário. Só que onde existe a possibilidade de você ter uma redução é em relação ao imposto de renda, onde o profissional liberal ele precisa fazer a escrituração do carnê-leão, que é o famoso antigo livro-caixa. Esse livro-caixa é onde você vai levar a tributação dos seus ganhos como pessoa física ao imposto de renda, deduzindo de todas as suas despesas tudo aquilo que for necessário para a sua prestação do serviço, para que aí com isso você consiga apurar e acertar suas contas com o leão com o imposto de renda. Ótimo. Olha, já tem perguntas chegando, comentários também. Gustavo Bolsolani, o que você separou aí pra gente já começar a conversar aqui com as pessoas, né, com os telespectadores? Agda, tem chegado bastante perguntinha, a primeira é a da Ana, ó. Eu deveria ganhar 50 mil reais da compra de um apartamento e recebi só 20 mil, o que eu deveria ter declarado? E agora? Bem... Dá para saber nesses casos? Sim. Ó. Nesse caso, a pessoa especificamente ela está querendo dizer sobre o GCAP, que é o ganho de capital. Então, quando você vende um imóvel, você deve recolher hoje, resumidamente, ali, em torno de uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre a diferença 15%. Do valor que você comprou para o valor que você vendeu. E é muito importante também salientar que você não pode atualizar o valor do seu imóvel ao valor de mercado. Você apenas deve valorizar esse bem apenas mediante a melhorias e ampliações comprovadamente com nota fiscal. Então, a que ela está se referindo é que ela deveria ter recebido 50 e recebeu 20. O que eu diria é assim, que de fato, se houve um ganho de capital, independente do valor que ela recebeu ou não, esses 20 mil reais que ela afirmou ter recebido, ela deve recolher esse ganho de capital até no dia 30 do mês seguinte ao recebimento. Isso se ela não tiver nenhuma condição de isenção. Então, o ganho de capital, você tem alguns tipos de isenção sobre esse imposto, né? O mais conhecido deles é a aquisição de um novo bem dentro de 180 dias, e aí a pessoa não paga nada de ganho de capital. Gente, por isso que ter uma consultoria especializada não é um gasto, mas sim é trazer menos dor de cabeça para a gente, né? Em situações como essa que a gente acabou de ver. Então, a gente deixa aqui para você algo super confiável, que é o Eduardo Sodré, contador. Ele é especialista nessa área de advocacia, mas ele entende de tudo, né? Já deu para a gente perceber. Então, tá aí o contato dele, contabilidade_jurídica. Você pode, inclusive, mandar a mensagem para ele, que ele vai responder e pode te ajudar de alguma maneira, tá? E se você quiser, pode também mandar a mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, 997167989. Coloque hashtag falando nisso para concorrer a um par de convites também, tá? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre tributações.
Vamos então à nossa matéria, falando sobre a questão da separação. Gente, segundo o IBGE, o número total de separações conjugais é a maior da série histórica, que começou em 2007. E o número não está parando de crescer. Aí a gente vai entender quais são os motivos. É o que a gente vai ver na reportagem agora. Não é fácil mesmo. Não acredito naquela felicidade que passa nos contos de fadas, assim, eterna felicidade. Vou fazer 20 anos, né, de casada, então eu sei as dificuldades. A Ana Luísa se divorciou há 1 ano e meio. Segundo ela, valeu a pena por 1 década, até que os dois se deram conta de que não dava mais para continuar. Nem sempre o casamento acaba por falta de amor. Às vezes o casamento acaba ali por uma questão de projetos, por exemplo, diferentes e que você vê que virou um obstáculo para você continuar porque você não consegue chegar num consenso. As estatísticas mostram que o brasileiro tem tido menos dificuldades para colocar um ponto final num relacionamento. O número de divórcios em 2023 passou dos 440 mil, um aumento de cerca de 5% no intervalo de apenas 1 ano. E em pouco mais de 10 anos, o tempo médio de duração dos casamentos caiu de 16 para menos de 14 anos. Segundo esse psicólogo, diversos fatores ajudam a explicar o crescimento do número de divórcios no Brasil. Entre eles, os processos facilitados, que na maioria das vezes não dependem da justiça, e o fato de a mulher estar mais independente, emocional e financeiramente. E com a popularização dos aplicativos de namoro, as pessoas meio que perdem o medo de ficarem sozinhas. Através de um clique, eu posso encontrar uma outra pessoa mais bonita, mais interessante, mais inteligente, isso de forma, claro que não natural. O número de divórcios cresceu, mas ainda existe o amor, impossível de ser mensurado. Sabe aquela história que todo casal tem uma brigazinha? Nós estamos esperando a nossa, que até hoje não chegou. Ai, que bom! Desejo vida longa para os 2 pombinhos. Que legal, né? Ó, quem já está aqui com a gente, Júnior Bianchini. E já veio afiado, porque fim de semana acontece muita coisa. Tem muita fofoquinha na internet. Quero saber o que você separou. Boa tarde. Boa tarde, Águida. Tudo bem? Tudo Oi, gente. bem. Boa tarde. Bom, vamos começar falando sobre o cantor Natan. Tá fazendo um grande sucesso. A gente falou sobre ele esses dias. Ele vai ser papai, né? O marido, é namorado ainda da Rafa Kalimann. Mas o que aconteceu? Ele estava fazendo um show no norte de Minas. E como de costume, muitos fãs ficam com o celular ali no palco para entregar para o artista e o artista fazer uma selfie. Foi o que aconteceu. Ele pegou lá o celular de um fã. Aí, beleza. Pegou? E nunca mais devolveu. Nunca mais pôs no bolso. Eu não sei se foi automático. Ele pegou, aí depois ele. Deve ser a foto do moço ali, né? A foto do moço. Do dono do celular? Do dono. Eu acho que. Não sei o que aconteceu. Ele simplesmente pegou e pôs no bolso de forma automática. Depois ele gravou nas redes sociais um story falando: pessoal, aconteceu isso, eu peguei sem querer, pus no bolso. Se alguém conhecer, fala com ele. Mas aí ele conseguiu ligar, acho que para alguém da agenda do rapaz. Ah, que legal. E combinar essa devolução. E deu certo. O rapaz pegou o celular de volta. Mas não foi o próprio que devolveu. Não foi que pessoalmente. Pena. Poderia ter sido, né? Nossa. Mas combinou para deixar com o motorista, uma coisa assim e tal, alguém da equipe, e devolveu. Mas o Natan contou que ele deixou umas lembrancinhas na galeria, fotos, vídeos ali. Queria que máximo. Eu acho que no calor ali do momento, e ele estava cantando, né? Pois é. Talvez para não se distrair, sei lá, a pessoa faz as coisas no automático mesmo. Colocou no bolso e esqueceu de devolver. Mas agora deu certo, o rapaz até já gravou nas redes sociais uns stories falando, já deu certo, gente, peguei meu celular. Agora eu quero saber o que tá nessa galeria aí, hein? O que será que o Natan deixou? É verdade. Deve ter tirado selfie, deixou algum recadinho. O moço aí ainda não compartilhou o que ainda não, né? Mas eu vou ficar de olho lá, se ele compartilhar, eu venho aqui e conto para todo mundo. Traz pra gente. E um outro assunto que chamou a atenção nas redes sociais é a Sabrina Sato. Ela deu uma entrevista e perguntaram para ela se ela e o Nicolas tem planos de ter, porque ela tem a Zoe, né? Tem a Zoe. E ela tá com 6 anos, se eu não me engano. Isso e perguntaram mesmo. se eles querem ter um filho, né? Porque a Zoe, ela é filha do Duda Nagli. Isso né? mesmo. Mas o Nicolas faz ali um papel muito legal, parece que eles se dão muito bem. Perguntaram, vocês não querem ter mais um filho? Dar um irmãozinho ou uma irmãzinha, né, pra Zoe? A Sabrina falou que eles já tentaram. Ela teve 2 perdas e, assim... Nossa, foram 2? Criou umas expectativas ali. A própria Zoe ficou triste, né, com as perdas. Ela decidiu, então, congelar óvulos
para dar um tempinho, para pensar, enfim, para se programar para aumentar a família, mas que ela tem vontade, sim, ela e o Nicolas têm vontade. Ai, que Família bom. bonita, né? A medicina tá aí, né? A gente viu, por exemplo, a Gisele Bündchen, que engravidou aos 44 anos, né? Verdade. E se não me engano, Sabrina Sato deve... Ah lá, aos 44 44 também. é. É que para a mulher, eu acho isso muito injusto, né? A natureza da gente é diferente. Então, a gente tem um relógio e é como se fosse uma ampulheta. Chega nessa idade assim, 44, 45, a gente está no final daquela poeirinha. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Por isso, de congelar os óvulos. Ai, mas vai dar tudo certo. Vai. Mas, né? assim, no meio de tudo isso, a família deles aumentou, Águida. Sabe por quê? Por quê? Tem um novo membro na família. Deixa eu até anotar o nome aqui. Ai, é já vi a foto. Olha aí, que bonitinho. Gente, que coisa mais linda. Maui. É um Golden Retriever. Agora a família tem 8 integrantes com ele, viu? Nossa! Muito bonitinho, né? Nossa, é demais de lindo. Golden tem cara daquele cachorro mesmo, que apronta. Tem, né? Dá vontade de apertar, de abraçar, né? E a Zoe tá todo feliz aí. Então é o que 8º integrante. Lembrando que a Sabrina e o Nicolas, eles começaram a se relacionar no começo do ano passado e no início desse ano oficializaram, né? Eles fizeram uma cerimônia ali mais intimista. E é um casal que falaram muito da diferença de idade deles, né? Porque ele é mais novo, enfim. Mas ele é bem mais novo, né? Mas enfim, tem estão nada a ver muito isso, bem né, gente? e a gente deseja que eles continuem bem, que essa família aumente, realmente. Com certeza. Uma família abençoada. Obrigada, viu, Valeu, pelas Águida. informações. Até amanhã. Amanhã eu tô de volta e 2 da tarde tô na Nativa. Ligadinhos na Nativa. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem os destaques, as notícias regionais com a Band Vale FM e tem a sua participação ao vivo também. Até já. Segunda-feira tem ganhador do Vale Cap aqui na tela da Band, então não perde não, porque daqui a pouquinho, no Falando Nisso, eu vou apresentar para vocês os nossos ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, domingo. Perde não! Está chegando a tradicional festa junina do Asilo Santo Antônio. Acontecerá do dia 31 de maio até 14 de junho, a partir das 6h30 da tarde, com o tradicional cuscuz, o famoso bolinho caipira e muito mais. Com missa e trezena às 19 horas. E no dia 13, missas às 8, 11, 16 e 19h30. E no dia 14, missa às 18 horas. Asilo Santo Antônio, a festa junina mais esperada da cidade. Apoio Grupo Band Vale. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. De segunda a sexta, no seu fim de noite, o que rola no seu time do coração, nos campos, nas quadras, nos ringues e nas pistas. Tudo isso e muito mais aqui no Esporte Total. Na tela, mostrando mais uma cidade na nossa região, a gente está vendo Taubaté, bem nublado também, né? Mesma temperatura de São José, gente, 19 graus, parece estar garoando na cidade, em alguns pontos nesse momento, e deve continuar assim até o fim da tarde, com esse chove um pouquinho, para, e temperaturas realmente amenas, tá? Para amanhã, a temperatura sobe um pouquinho e o dia começa com 15 graus de temperatura. Bem frio, né? O sol, gente, deve voltar a aparecer de verdade lá pela quinta-feira. Aí sim dá para programar um passeio, lavar as roupas, enfim, o dia acho que fica mais bonito quando tem um solzinho para esquentar, né? Um beijo para todo mundo dessa região que a gente gosta demais e que tem muita audiência também. Agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha nos ganhadores do Vale Cap desse último domingo com a Jéssica Nogueira. Oi, Jéssica, boa tarde. Boa tarde, você que está acompanhando, Falando Nisso. Como é bom chegar segunda-feira e poder apresentar para vocês os ganhadores da semana. Pessoas felizes que estão transformando suas vidas, realizando sonhos com o Vale Cap. É sempre uma alegria. Eu quero falar para vocês logo do primeiro prêmio, que ganhou R$10 mil. É o Sivaldo Soares Dantas, de Lorena. Devido a compromissos, ele não está aqui com a gente, não está presente, mas ó, sortudão. Agora a gente vai para o segundo prêmio, eles estão aqui ao meu lado. É o prêmio de R$15 mil, foi dividido entre Marcos Roberto de Oliveira, de Jacareí, que está aqui comigo, Fernando Dário Pérez Belarte, de Caçapava.
Quero perguntar para vocês dois, primeiro aqui para o Marcos, qual foi a alegria de ganhar esse prêmio? Vem em boa hora, me fala. Então, para mim vem em boa hora porque eu estou desempregado e esse dinheiro vai me ajudar muito. Já dá uma mudança boa. Bastante. Ai, que bom, que bom. E você, Fernando? Foi em boa hora, alegria imensa, acordei já com a notícia, foi ótimo. Já acordou ali feliz, alegre com esse prêmio, né? Já sabe o que vai fazer com o prêmio? Vou viajar com a família. Coisa boa, bom demais. Agora, ó, o terceiro prêmio, R$20 mil, saiu para São José dos Campos e para conta da dona Maria Isabel Simões, que está aqui do meu lado. Dona Maria Isabel, vem um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Me fala, o que a senhora vai fazer com esses R$20 mil na conta aí? O que muda na sua vida? Olha, eu fiquei muito feliz, entendeu? Por eu comprar o primeiro. Eu nunca comprei. Então, para mim, nossa, eu tô muito feliz e... É sorte em dobro. Nossa, muito, muito. Parabéns, faça muito bom uso. E agora o grande ganhador, se liga, Lucas, Águida, olha só. Seu Olivel José de Oliveira, de Jacareí, esse ganhador que tá levando R$500 mil, vai transformar muito a vida dele, porque ele já me contou o que ele vai fazer com o prêmio, mas ele vai contar pra vocês agora. Conta pra gente, Olivel, como que é ganhar R$500 mil do Vale Cap primeiro, e o que o senhor vai fazer com esse prêmio? Ganhar do Vale Cap é maravilhoso, é muito... não tem explicação, é muito maravilhoso mesmo, né? E o prêmio eu vou comprar uma casa própria e um pouco eu vou dar uma viajada, né? Vou aplicar um pouco e vamos tocar a vida pra frente. Oh, que alegria! E vamos continuar comprando mais. É isso aí, seu Olivel, tá que é só sorriso, né? Obrigada, seu Olivel. E ó, ainda por cima tiveram 30 giros da sorte de R$2 mil, então mais 30 sortudos aí. E agora vamos falar do Vale Cap desta semana. O que tem, hein? Vamos lá que tem coisa boa. O primeiro sorteio a gente tem aqui, ó, R$10 mil. O segundo sorteio, uma moto Honda. O terceiro sorteio, uma moto Honda. E o quarto sorteio, bom demais, gente. O novo Fastback, lindíssimo, mais R$150 mil. Olha que beleza. E ainda 30 giros da sorte de R$1.500. Então é fácil. Compra, garanta seu Vale Cap, você pode ser o próximo sortudo, tá aqui conversando com a gente. Ainda por cima, estimula o comércio da sua região e ajuda a PAI. É isso. Obrigada pelas informações. E olha, aproveite, hein? Semana que vem tem outro sorteio e a gente vai mostrar aqui. Agora a gente volta a falar sobre os impostos e já já a gente vai conhecer quais são os produtos com mais impostos no Brasil, tá? Antes, vamos dar uma olhadinha no resultado final da enquete? Gustavo Bolsolani. Chegou a hora da gente ver se o pessoal de casa conhece todos os impostos que paga. As opções eram hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o nosso resultado final. A Águida aumentou em 91,9% da nossa audiência não conhece os impostos que paga. É por isso que a gente traz assuntos assim, né? Para trazer conhecimento para quem está assistindo ao Falando Nisso. Hoje aqui com a gente, nossa conversa é com Eduardo Sodré, que é contador. A gente aproveita então esse assunto e tem mais uma pergunta para o Eduardo responder. Vamos lá. O meu bate-papo agora é com a dona Eunice e com o seu Vicente. A ideia é mostrar para eles e para vocês que estão vendo quais são os produtos com mais impostos no Brasil. O primeiro deles, a senhora sabe? Qual é? Não, eu não sei. É o cigarro. O senhor fuma? Não. Oh, que bom, hein? Não está sendo roubado e também não está prejudicando a saúde. Gente, 83% do cigarro é imposto. Segundo, bebida alcoólica e uma que está bem do nosso ladinho, cachaça. O senhor bebe cachaça? Não. A senhora também não bebe cachaça? Não. Que ótimo, porque senão ia ser roubada também. Sabe quanto de imposto, gente? 81,87. E o perfume? A senhora gosta de usar um perfume, não gosta? Com certeza. Gosto sim. Tem ideia de quanto a senhora paga de imposto? Gente, olha só, a gente fez a pesquisa aqui, 69,13% do valor do produto é imposto. A gente segue no estúdio com a listinha aí para vocês. Tá vendo só? Tenho certeza que muita gente se surpreendeu. Na tela, então, mais alguns produtos, só para a gente ter conhecimento e trazer para vocês uma conversa aqui. A fonte está bem aqui do lado, tá? Ó, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Tem o casaco
com 81%, o perfume importado, 78%, videogame, para você, vovó e vovô, quer dar um presente para o netinho, você vai pagar 72% do que você paga é imposto. As maquiagens importadas e o celular, smartphone, chega a 68% de imposto de tudo que você paga ali, mais da metade você está pagando de imposto. Vamos trazer essa conversa para cá com o Eduardo. Eduardo, por exemplo, a gente viu, né, o cigarro, por exemplo, com 84% de imposto ali. O que leva isso? Tem um apelo pela questão da saúde? Isso tem alguma coisa a ver ou não? Sim. Falando no poder de legislar do governo, né, isso a gente pode dizer que é um fator predominante, sim. É taxado o cigarro e bebidas alcoólicas justamente pela questão nociva à saúde, porque de certa forma esses produtos, eles consumidos, vão acabar gerando uma necessidade do SUS. Então, como contrapartida, alguns desses produtos, eles acabam sendo taxados por esse motivo, né, por causa do malefícios que trazem à saúde da população. Já os outros produtos que você comentou ali, produtos de terceira necessidade e também produtos importados, como estava falando, perfume importado, videogames importados, ainda assim fazem parte desse poder do governo de proteção do mercado interno. Então, a barreira que o governo tem para fomentar a economia interna é justamente aumentando os produtos vindo de fora do país. E aumentando, né, o valor daquele produto junto com o imposto. Exato. Se você quiser mandar pergunta e participar aqui do programa, pode mandar para o 99716, tá aqui, olha, 7989, coloque a hashtag falando nisso. No outro bloco já, gente, está quase terminando o programa, a gente faz o sorteio, tá, de um par de convites para o Cinemark. Agora eu vou colocar na tela para você o Instagram do Eduardo Sodré. Ele é contador especialista na área de advocacia, mas logicamente que ele tem, né, autonomia para atender todas as áreas. Eu achei muito interessante esse post que ele fala sobre, por exemplo, uma pessoa autônoma ou PJ. Vamos explicar certinho esse cenário aqui, Eduardo. Um cenário hipotético, né, de um advogado faturando ali seus 15 mil reais na pessoa física. Ele estaria sujeito à tributação progressiva do imposto de renda e, com isso, ele iria recolher ali em torno de 2% de ISS para a prefeitura, a tabela do imposto de renda R$ 3.000 e o teto da Previdência em R$ 1.600, arredondando tudo apenas R$ 5.000 de imposto, ou seja, faturou 15, 5 é imposto. Pode voltar, por favor, o Instagram dele para a gente acompanhar aqui. Isso num cenário, né, de uma pessoa autônoma, o CNPJ? Exatamente. Hoje, né, o advogado ele não tem mais a necessidade de ter um sócio, então, e não paga a anuidade da PJ junto à OAB. Então, não há mais nenhuma limitação, nenhum impedimento para o advogado migrar da pessoa física e passar para a pessoa jurídica. Então, nesse exemplo hipotético aqui, esse mesmo advogado faturando 15 mil reais na pessoa jurídica, ele iria estar sendo tributado na alíquota mínima do Simples Nacional, que é de 4,5%. Ele também poderia recolher o INSS sobre um salário mínimo, que vai dar ali 31%, porque tem 11% de INSS no Prolabore, mais 20% do patronal, mas ainda assim, no total, ele iria pagar R$ 1.145 por mês de imposto. Olha a diferença, né, gente? Exatamente. E aí, olha, se você for ver, vai dar uma economia tributária de 78%. Então, é gigantesca, é gritante a diferença aonde a pessoa jurídica tem uma vantagem tributária sobre o profissional autônomo. Então, a OAB, outros órgãos de classe também já permitem, né, que os seus profissionais não precisem mais de sócio para fazer a abertura. Então, a gente pode estar falando aqui de advogado, mas o mesmo se enquadra assim a médicos, psicólogos, dentistas. A mesma analogia pode ser feita também com uma economia tributária um pouco diferente, né, porque cada um tem a sua particularidade, mas ainda assim o benefício fiscal não tem comparação entre pessoa física ou pessoa jurídica. A gente trouxe um exemplo aí para vocês, né, da classe de advocacia, mas pode ser aplicado a todo mundo que é autônomo, então fica a dica para você, exato. Contabilidade _ jurídica, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta só respondendo a participação de vocês, que eu prometi nesse bloco, mas não deu tempo. Vamos ser honestos aqui. Próximo bloco a gente entra só com as participações, que agora a gente chama a Carol Serra. Ela fala direto da Rádio Band Vale FM e vai conversar com a gente sobre as notícias regionais. O que você separou nessa segunda-feira, Carol? Boa tarde.
Oi, Águida, boa tarde para você, para o Eduardo também que está por aí e para você que acompanha o programa. Mais uma opção de voo para os moradores aqui de São José dos Campos que pensam em voar para o Rio de Janeiro. A partir de agosto, o aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf vai contar agora com uma 4ª frequência de voos. A novidade foi anunciada recentemente. Além do voo direto para o Rio de Janeiro, os passageiros que pegam os aviões que saem aqui de São José podem ainda aproveitar as conexões existentes partindo do Galeão. Aí sim, né? Vai ser bem legal. Ao todo, são mais de 20 destinos nacionais e também internacionais. Essa medida, ela pretende aumentar os dias de idas e partidas também para o Rio de Janeiro, que está muito ligado ao mundo corporativo, né? Quem vai para o Rio, volta rápido. E quem vai passar o final de semana, agora tem a opção também de ir no sábado e voltar numa segunda-feira. Dá para se programar melhor, isso gera uma movimentação e deixa tudo mais aquecido, né? Mais alternativas para que o viajante tenha flexibilidade e vamos combinar também, né? Vai para o Rio de Janeiro, é legal pegar uma prainha, né? Fazer alguma coisa mais conectado ali com a cidade. Então, essa é uma notícia boa. Tá chegando, então, mais opções para o pessoal que sempre vai para o Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais sobre essa e outras informações, acesse o nosso portal bandvale.com. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. E muito melhor, né? Pegar um voo daqui de São José dos Campos, que você não pega trânsito, não passa raiva, chega mais cedo e rapidinho já está no Rio de Janeiro. Obrigada pelas informações, Carol. Até amanhã. Vamos para o intervalo. Já a gente volta com mais informação para você. Até já. Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta Dog Fashion Day 2025, edição especial Pinda. Atenção, prepare-se para um dia cheio de alegria, diversão e muito amor pelo seu melhor amigo. Vem aí o Dog Fashion Day em Pindamonhangaba. Desfile pet, show dog, brindes incríveis, as últimas novidades do mundo pet e ainda uma caminhada solidária super divertida com seu cãozinho e toda a família. Anota aí, é domingo 15 de junho a partir das 9 da manhã, no Parque da Cidade em Pinda. Entrada gratuita. Não perca esse evento que é puro carinho e diversão. Dog Fashion Day pela primeira vez em Pindamonhangaba. Oferecimento: Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização: Grupo Bandvale. Ô Zé, eu não aguento mais o carro. Ele bebe mais do que eu. Então tá resolvido o seu problema, pai. Aqui, ó, o ValeCap está sorteando um carro híbrido, mais 150 mil. Esse bebe bem menos que você. Um novo Fastback híbrido, mais 150 mil reais? Zé, vou levar 3 e essa semana eu ganho. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um novo Fastback híbrido, mais 150 mil. ValeCap é regional, hein? Tudo começou com o Sim. É ele o motivo do meu sorriso. É esse sim que me traz apoio, acolhimento e que abre portas para que o meu futuro seja muito melhor. Foi a partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho. Acesse lbv.org. Apoio Grupo Bandvale. Ao vivo novamente, mostrando o nosso litoral norte, que nesse momento tem 20 graus de temperatura. Você está vendo aí ao vivo São Sebastião, né? Acho que por estar um dia assim tão xoxinho, a gente não está vendo ninguém na praia. A água também deve estar bem gelada hoje, né? Mas olha só, a boa notícia é que para o final de semana o cenário deve mudar, o sol deve aparecer, as temperaturas não vão subir muito não. Por exemplo, hoje a máxima é de 20 graus mesmo, né? Para sexta-feira a gente pode ter aí a máxima de 22, 23 graus, mas um solzinho com certeza vai alegrar também o litoral norte. Agora é o seguinte, Lucas Sanseverino não está aqui porque ele adora uma festa junina. E o meu amigo então aproveitou esse tema e foi dar uma passadinha lá no Açaí Colinas e vai mostrar pra gente várias coisinhas gostosas. Preço baixo é bom para todos e no açaí o arraiar até o sol raiar. Você vai comer bastante, vai se divertir com preço realmente bem pequenininho. Gente, que legal, né? Você tem tudo que precisa para fazer um arraiar completíssimo no açaí. E eu vou te provar agora. Quer ver, ó?
Você fala para mim um produto e eu vou atrás dele. Começando com pipoca, vem aqui comigo. Aqui você tem pipoca de micro-ondas, para você que quer algo mais prático, fácil. Aí tem vários sabores. Vamos desvendar aqui, ó, manteiga de cinema. Esse daqui, para quem gosta de pipoca com manteiga, o gosto da manteiga é mais gostoso, é mais forte. Lá em casa a gente já comprou, uma delícia. Tem também natural com sal, para você que não gosta dela com manteiga. Tem a natural, essa aqui é menos salgada, tá bom? Então é legal para você que quer dar uma controlada no sal. Aí aqui tem outras também, como a pipoca temperada. Ah, é que eu mais gosto, gente, é a temperada. Tem um gostinho diferente, uma delícia, né? Quer estourar milho? Aqui também tem, inclusive a pipoca premium. Essa daqui não sobra um piruá. É piruá que fala? Como é que chama aquele negócio? Cotoquinho? Não sobra um cotoquinho para você na panela. E tem também a tradicional, uma delícia. Vamos para outro produto que não pode faltar no Arraiá? Fala aí para mim. Milho verde, aqui tem, vamos andando lá na parte de feira, que eu vou mostrar para vocês. Tem milho verde aqui, fresquinho, milho verde com manteiguinha, gostoso, né? Aliás, o milho dá para fazer várias receitas, né? Que a gente também come, como o curau, a pamonha. Tá na mão, olha só, milho verde para você fazer. Aí a maneira de preparar vai dizendo do que você acha que é mais fácil. Tem na panela de pressão, até no micro-ondas estão falando agora que dá para fazer o milho. Eu não sei se dá. Tem que procurar no Google para ver se dá certo ou não. Mas aqui tem milho verde. Outro desafio, o que não pode faltar no Arraiá? Paçoca, aqui tem e de vários tipos. O que mais tem aqui são paçocas de diversas marcas, variedade para você com preço incrível. Tem essas aqui, tá, que são soltinhas, e você que é comerciante também, para você conseguir também vender, tem essas aqui ensacadas individualmente. Aliás, a gente sabe que festa junina tem muitos docinhos. Você vai encontrar aqui, esse aqui é apaixonante, gente. Pé de moça super gostoso. Tem também o pé de moleque, os docinhos de batata, de goiaba. Fica a dica para você então aproveitar muito bem essa festa tão deliciosa que a gente tem nessa época do ano com um preço muito baixo, porque preço baixo é bom para todos. E o Arraiá no Açaí vai até o sol raiar. Ai, que delícia! Eu sou apaixonada por milho verde. Sabe quando você coloca, cozinha e aí põe um pouquinho de salzinho e manteiga? Nossa, tô até salivando, gente. Vamos voltar para o nosso assunto principal aqui. A gente está falando sobre impostos e entrevistando o Eduardo Sodré, que é contador. Agora sim, a gente aproveita para mostrar a sua participação, o seu comentário aqui sobre o assunto de hoje. Vamos lá, Gustavo Bossolani. Agda, a primeira pergunta é do Renato Júnior de Taubaté. Doutor, eu tenho um ponto comercial. Em relação aos impostos, qual que é melhor, alugar para uma pessoa física ou jurídica? Vamos lá. Bem, eu entendo aqui pela pergunta que ele é o proprietário desse ponto comercial e ele está querendo saber se o inquilino dele é melhor, o inquilino dele ser PF ou PJ, tá? Eu posso dizer que em relação à tributação não há diferença nenhuma. Ele, como proprietário desse ponto, ele vai pagar o mesmo imposto. O que acontece é que se o inquilino dele for CNPJ, o inquilino dele tem a obrigatoriedade de fazer a retenção do imposto de renda ao fazer o pagamento, se esse aluguel for acima de 2 salários mínimos na atual presente de data, para não sofrer a isenção do imposto de renda. Então, eu digo assim, olha, ele vai pagar o mesmo imposto. Para ele não vai haver diferença. Isso. A diferença que vai acontecer é que se a PJ, se o inquilino dele for um CNPJ, vai pagar para ele o valor líquido e vai haver a retenção obrigatória do imposto de renda e que quando ele for fazer a declaração anual dele de imposto de renda no próximo ano seguinte, esses valores retidos vão entrar na declaração dele. Ou seja, para ele não muda nada. Perfeito. Esclarecido, então, a dúvida, né? Vamos a mais participações, Gustavo? Pergunta da Lúcia Helena. Boa tarde, equipe do Falando Nisso. Gostaria de saber o que é feito com os valores dos impostos arrecadados. Bem, né? Aí já é um pouquinho mais complicado. Vamos tentar resumir rapidamente. Exatamente. Olha, primeiramente a gente tem o hábito de achar que o IPVA, por exemplo, que a gente paga é para tapar o buraco da rua. Quando nós fazemos uma analogia, mas não é assim, tá? Então, tudo que nós pagamos em relação a impostos vai para os cofres públicos e dentro dos cofres públicos é que vai ser feita a destinação. Então, não há uma analogia direta, a não ser quando estamos falando em taxas ou outros tipos de contribuição. Mas impostos, a gente não pode afirmar, de onde vai meu imposto? Não tem como nós afirmarmos isso. Mais participações? Gustavo Bossolani. A última perguntinha da Laís, ó. Gostaria de perguntar para o Eduardo Sodré, quais os impostos IBS e CBS vão substituir na reforma tributária, por favor?
Bem, a reforma tributária é eminente, está por vir, então nós precisamos realmente nos preparar justamente para fazer um bom planejamento tributário ali. O que acontece é que todos os impostos federais e estaduais, até mesmo os municipais, eles vão ser substituídos por esses citados ali. Então, na verdade, todos os impostos que nós conhecemos hoje sobre o consumo serão substituídos na reforma tributária. Dizer exatamente ali seria uma questão muito técnica, mas é só para dizer que vai simplesmente mudar de nome. Eu posso dizer que a reforma tributária ela acaba pegando e tendo esse grande viés que ainda é uma incógnita. Ótimo. Olha, para você que não teve sua pergunta respondida, a gente deixa novamente aqui o Instagram do Eduardo Sodré na tela. Olha, contabilidade_jurídica, tá? Tem ali no campo mensagens, pode mandar a sua dúvida para ele vai te atender, te dar atenção para você tentar solucionar o seu problema. E se você precisar de uma consultoria especializada, o Eduardo está aqui para isso, tá bom? Para descomplicar a sua vida, tá bom? Fica aí a dica para você. Agora vamos lá ao nosso sorteio, gente, de um par de convites para o Cinemark. Quem foi o sortudo ou a sortuda, né? Paloma Neves. Nossa, que foto linda, Paloma. Ganhou um par de convites, tá? A gente entra em contato com você já depois do programa. E eu aproveito para agradecer a sua vinda aqui, Eduardo. Eu que agradeço, estou à disposição para todos que precisarem de uma assessoria contábil para pagar menos impostos dentro da lei. Legal. Tem programa amanhã, vamos ver o assunto? Olá pessoal, sou Tabita Camacho e estou passando aqui para convidá-los para estarem comigo no dia 10/6, na terça-feira, no programa Falando Nisso na Band, onde nós vamos conversar sobre empreendedorismo feminino, como conciliar a carreira e a vida em família. Eu espero vocês. Um beijo, muito obrigada por hoje, a gente se vê amanhã.